Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem atravessar tempestades na vida sem perder o equilíbrio, enquanto outras desmoronam diante do menor sopro de dificuldade? Talvez você ache que a resposta está na sorte, na genética ou nas circunstâncias, mas a verdade é que não é nada disso. A força que mantém uma pessoa de pé, quando tudo ao redor parece ruir, não vem de fora. Ela é construída dentro. E aqui está a parte que pouca gente sabe. Essa força pode ser treinada. Assim como um músculo, ela cresce quando é colocada à prova. E entre todas as filosofias e caminhos para desenvolver essa resistência mental e emocional, uma se destaca, não pela teoria bonita, mas pela aplicação prática e direta: o estoicismo. Essa filosofia, nascida na Grécia Antiga e aperfeiçoada em Roma, foi vivida por imperadores, escravos libertos, generais, comerciantes e cidadãos comuns. Homens como Marco Aurélio, Epicteto e Sêneca usaram seus princípios para manter a calma no caos, a clareza diante do medo e a força mesmo diante da morte. O estoicismo não é sobre negar as emoções ou viver como uma pedra fria. Ele é sobre aprender a direcionar suas emoções, controlar seus impulsos e encontrar propósito até mesmo nas situações mais difíceis. E é isso que torna essa filosofia não apenas relevante, mas essencial no mundo de hoje. Um mundo que nos bombardeia diariamente com distrações, comparações, cobranças e crises. Neste vídeo, você vai conhecer 7 segredos do estoicismo para se tornar mais forte, mas não espere clichês ou frases motivacionais vazias. O que você vai ouvir aqui são princípios que já ajudaram pessoas a atravessar guerras, doenças, perdas e injustiças, e que, se você aplicar, podem mudar radicalmente a forma como você lida com os problemas. E um aviso: o último segredo não é para qualquer um, porque se você realmente entender e aplicar, ele pode transformar completamente a maneira como você enxerga a vida e até a morte. Então, se prepare, respire fundo e abra sua mente, porque o que vem a seguir pode ser o divisor de águas entre continuar sendo refém das circunstâncias ou finalmente assumir o controle da sua vida. Se existe um pilar central no estoicismo, é este: entender a diferença entre o que você pode controlar e o que não pode. Epicteto, um dos maiores mestres dessa filosofia, resumiu isso em uma frase simples, mas poderosa: algumas coisas estão sob nosso controle, outras não. Parece óbvio, mas basta observar a vida das pessoas para perceber que quase ninguém vive assim. A maior parte do sofrimento humano não vem apenas dos problemas que enfrentamos, mas da forma como insistimos em lutar contra o que está fora do nosso alcance. Pense por um instante. Quantas vezes você perdeu horas, dias ou até semanas se remoendo por algo que já havia acontecido e que não poderia ser mudado? Quantas vezes você se consumiu tentando fazer alguém gostar de você, reconhecer o seu valor ou agir da forma que você achava certa? Quando você desperdiça energia com aquilo que não pode controlar, seja o passado, a opinião dos outros, o clima ou até mesmo o comportamento alheio, você está drenando a sua força para áreas onde ela nunca trará resultado. É como tentar remar contra a maré. Você se exaure, mas não sai do lugar. O estoicismo nos convida a fazer um corte mental muito claro. De um lado, o que é seu, o que depende de você, seus pensamentos, suas ações, suas escolhas, suas palavras, seu esforço. Do outro lado, tudo aquilo que não é seu. A reação dos outros, o acaso, a sorte, o azar, a passagem do tempo. O segredo é viver no primeiro campo. Não significa ignorar o resto, mas aceitar que, se não depende de você, não deve consumir a sua paz. Marco Aurélio, que governava um império inteiro e enfrentava crises constantes, escrevia em seu diário algo que qualquer um de nós poderia usar hoje.
Dê-me serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar, coragem para mudar as que posso e sabedoria para perceber a diferença. E aqui está um exercício prático para aplicar isso. Na próxima vez que algo te incomodar, faça uma pausa e pergunte: isso está sob meu controle, sim ou não? Se a resposta for não, respire fundo e solte. Se for sim, defina a primeira ação concreta que você pode tomar agora para mudar a situação. Essa simples prática, repetida todos os dias, vai transformar a sua vida. Você vai perceber que, ao parar de tentar controlar o incontrolável, sobra energia, foco e clareza para agir onde realmente importa. Esse é o primeiro segredo para ser mais forte: canalizar a sua força para o que você pode mudar e soltar aquilo que não está nas suas mãos. Porque quando você domina o que está sob seu controle, é como se o mundo perdesse o poder de te arrastar para onde ele quer. E pela primeira vez, você começa a viver com verdadeira liberdade interior. O segundo segredo do estoicismo para se tornar mais forte é, ao mesmo tempo, um dos mais poderosos e um dos mais difíceis de praticar: o amor fati, que significa literalmente amar o destino. A maioria das pessoas até entende a ideia de aceitar as coisas como elas são, mas o estoicismo vai além. Não se trata apenas de tolerar ou suportar o que acontece, mas de abraçar cada acontecimento como parte essencial da sua jornada, inclusive aquilo que dói. Marco Aurélio, imperador de Roma, enfrentou guerras sangrentas, traições políticas, crises econômicas e até a morte de seus filhos. Ainda assim, escreveu: aceite de bom grado tudo o que o destino te traz, pois o que poderia acontecer a você, se não aquilo que a natureza e o universo consideram adequado? E aqui está o ponto: a vida não acontece para nos agradar, mas para nos moldar. Cada desafio, cada perda, cada obstáculo que surge não é uma maldição, é uma oportunidade de crescimento. O problema é que, quando estamos no meio da dor, o nosso instinto é resistir, lutar contra o que já aconteceu, como se isso pudesse apagar o fato. Mas lutar contra a realidade é como tentar segurar a água com as mãos. Quanto mais força você coloca, mais rápido ela escapa. A resistência apenas multiplica o sofrimento. Aceitar, por outro lado, não significa concordar ou achar bom. Significa reconhecer que já é e que a sua energia agora precisa ser usada para agir a partir desse ponto, não para voltar no tempo. Os estoicos tinham um princípio simples: o que acontece é o que precisava acontecer. Isso não quer dizer que você não deva agir para melhorar as coisas, mas que o primeiro passo para qualquer ação eficaz é aceitar a realidade como ela é, sem negação ou ilusão. Pense assim: se você está preso em uma tempestade, não adianta discutir com as nuvens ou reclamar com o vento. Você se protege, ajusta as velas e segue navegando. A tempestade está fora do seu controle, mas o seu modo de atravessá-la está totalmente nas suas mãos. E aqui entra o amor fati. Não apenas aceitar a tempestade, mas entender que talvez ela seja exatamente o que você precisava para se tornar um navegador melhor. Talvez a dor que você sente hoje seja o treino que vai te preparar para uma batalha muito maior amanhã. Talvez a perda que você sofreu tenha aberto espaço para algo que você não teria conquistado de outra forma. Praticar o amor fati é acordar todos os dias e dizer: eu não sei o que vai acontecer hoje, mas seja lá o que for, eu vou transformar em parte do meu caminho. E quando você vive assim, algo muda profundamente. O medo do futuro diminui, porque você sabe que será capaz de lidar com ele. O peso do passado se torna mais leve, porque você entende que tudo teve um papel no seu crescimento. E pouco a pouco, você percebe que a vida não está contra você. Ela está moldando você para ser mais forte. Esse é o segundo segredo estoico. Não lute contra a realidade, use-a ao seu favor.
E, quando possível, ame até mesmo as partes dela que você não escolheria, porque, no fim, elas também estão te construindo. Segredo 3. Pratique a disciplina diária. Se existe um ponto em que a filosofia estoica e o mundo moderno se chocam, é aqui: a disciplina diária. Vivemos numa época em que tudo é imediato. Comida rápida, respostas rápidas, recompensas rápidas. Mas a força verdadeira, aquela que resiste ao tempo e aos desafios, não nasce da pressa. Ela nasce da repetição, da constância, do compromisso diário com algo maior que o conforto momentâneo. Os estoicos entendiam isso profundamente. Marco Aurélio, mesmo sendo imperador de Roma, começava o dia lembrando a si mesmo que enfrentaria pessoas ingratas, injustas e arrogantes, e que deveria estar pronto para agir com virtude apesar disso. Epicteto, que havia sido escravo, dedicava horas a treinar a mente e o corpo para não ceder ao impulso ou à preguiça. Sêneca escrevia cartas para reforçar seus princípios, como um atleta que treina diariamente para não perder o condicionamento. Eles sabiam que a disciplina não é uma prisão, é uma libertação. Porque quando você é disciplinado, não é refém das suas vontades momentâneas. Você age pelo que é certo e não pelo que é fácil. A disciplina estoica não se resume a seguir regras, mas a criar rituais que constroem a sua fortaleza interior. De manhã, eles se preparavam mentalmente para o dia. À noite, revisavam suas ações, refletindo sobre onde haviam agido de acordo com seus valores e onde poderiam melhorar. Isso não era uma obrigação tediosa, era uma forma de manter a mente afiada, assim como um guerreiro mantém sua espada. No mundo de hoje, você pode aplicar esse princípio criando pequenos hábitos diários que reforçam a sua força mental. Comece o dia com reflexão. Antes de tocar no celular, pergunte a si mesmo quais desafios você pode enfrentar hoje e como vai reagir a eles. Treine o corpo e a mente. Exercícios físicos não apenas fortalecem o corpo, mas ensinam disciplina e superação. Pratique o desconforto voluntário. Tome um banho frio, caminhe na chuva, adie gratificações. Pequenos desafios moldam a resiliência para os grandes. Revise o dia antes de dormir. Pergunte-se o que fez bem, o que poderia ter feito melhor e como vai agir amanhã. No começo, pode parecer esforço demais, mas lembre-se, a disciplina é como um músculo. Quanto mais você treina, mais forte ela se torna, e mais fácil é manter o hábito. E aqui está o segredo por trás disso. Quando você pratica a disciplina todos os dias, você se torna alguém confiável para si mesmo. Você sabe que mesmo nos dias ruins, vai aparecer, vai agir, vai manter o compromisso. E essa confiança interna é uma das maiores fontes de força que um ser humano pode ter. Como dizia Epicteto, nenhum grande homem surgiu da indulgência consigo mesmo. O conforto é bom no curto prazo, mas é a disciplina que constrói um legado. E é por isso que este é o terceiro segredo estoico para ser mais forte. Crie rituais diários que fortaleçam sua mente e seu espírito, porque um homem disciplinado pode perder tudo, menos a si mesmo. Segredo 4. Aprenda com a dor. A maioria das pessoas foge da dor como se ela fosse um inimigo a ser eliminado. Mas para os estoicos, a dor não é apenas inevitável. Ela é uma professora silenciosa. Uma mestra dura, é verdade, mas que ensina lições que nenhum conforto poderia oferecer. Sêneca escreveu: "O fogo prova o ouro, assim como a adversidade prova o homem." E essa metáfora é perfeita. Assim como o ouro é purificado pelo calor intenso, nós somos refinados pelas dificuldades que enfrentamos. Pense na sua própria vida. Quais foram os momentos que mais te transformaram? Provavelmente não foram as épocas de tranquilidade, mas sim as fases em que você foi testado, quando parecia não ter saída, quando sentiu o peso do mundo sobre os ombros. A dor é um espelho. Ela mostra o que você realmente é,
o quanto você aguenta e onde estão suas fraquezas. E se você tiver coragem de olhar para esse espelho sem desviar o olhar, vai descobrir que cada golpe recebido pode se transformar em um tijolo na construção da sua fortaleza interior. O problema é que vivemos numa cultura que busca anestesia constante. Quando estamos tristes, nos distraímos com redes sociais. Quando sentimos ansiedade, buscamos refúgio em comida, bebida ou outros vícios. Tudo para não encarar a raiz do desconforto. O estoicismo nos ensina o contrário. Em vez de fugir, encare a dor de frente. Pergunte a si mesmo: o que isso está tentando me ensinar? Talvez a lição seja paciência, talvez seja humildade, talvez seja resiliência, mas ela sempre está lá. Marco Aurélio dizia que os obstáculos não bloqueiam o caminho, eles são o caminho. Isso significa que cada dificuldade é, na verdade, um convite para crescer. Uma perda pode ensinar você a valorizar mais o que tem. Uma traição pode mostrar a importância de escolher melhor em quem confiar. Uma falha pode revelar um ponto que precisa ser melhorado para que você alcance algo ainda maior no futuro. E aqui vai um exercício prático estoico. Quando algo te machucar, anote a situação e escreva 3 coisas que você pode aprender com ela. Mesmo que a princípio pareça impossível, force sua mente a encontrar sentido. Com o tempo, você vai perceber que a dor não é o fim, mas o início de uma transformação. A vida sempre vai trazer sofrimento em algum grau, mas quem aprende com a dor transforma a experiência em força, enquanto quem foge dela permanece frágil, sempre à mercê da próxima dificuldade. Esse é o 4º segredo estoico. Veja a dor como uma aliada no seu processo de fortalecimento. Porque uma vez que você compreende que o sofrimento pode lapidar a sua alma, ele deixa de ser apenas um peso e se torna uma arma poderosa para a sua evolução. Segredo 5. O poder do silêncio. Vivemos em uma era em que todos querem falar e poucos querem ouvir. As redes sociais transformaram cada pessoa em uma emissora de opiniões e o barulho do mundo nunca foi tão alto. Mas, para os estoicos, o silêncio é mais do que a ausência de som. É uma ferramenta de poder. Sêneca dizia: falar muito é frequentemente o caminho para falar demais. E o que ele queria dizer é simples. Quando falamos sem medir as palavras, abrimos espaço para arrependimentos, conflitos desnecessários e desperdício de energia. O silêncio, por outro lado, é como um escudo invisível. Ele te protege de responder no calor da emoção, evita que você entregue mais do que deveria e te dá tempo para pensar antes de agir. Quando você está em silêncio, você observa mais, percebe nuances, entende melhor as intenções das pessoas. Pense nos grandes líderes e mestres da história. Raramente eram aqueles que falavam o tempo todo. Muitas vezes eram os que sabiam escutar, analisar, e quando finalmente falavam, suas palavras tinham peso. No dia a dia, o silêncio pode ser aplicado de várias formas. Nas discussões, em vez de tentar vencer no grito, respire, ouça e fale apenas quando tiver algo construtivo a acrescentar. Nas provocações, o silêncio desarma mais que qualquer contra-ataque. Quando você não reage, você não alimenta o jogo do outro. Na tomada de decisões, se afaste do barulho externo para ouvir a sua própria razão. O silêncio também tem um efeito interno poderoso. Quando você aprende a ficar em silêncio, mesmo sozinho, começa a ouvir pensamentos que antes eram abafados pelo ruído constante. E é nesse espaço que a clareza nasce. Marco Aurélio, mesmo cercado por conselheiros e soldados, buscava momentos de recolhimento para refletir antes de agir. Ele sabia que o silêncio não é passividade, é preparação. Assim como um arqueiro puxa a flecha e espera o momento certo para soltar, o homem que cultiva o silêncio sabe esperar para agir com precisão. E aqui vai um exercício estoico. Tire alguns minutos do seu dia para simplesmente ficar em silêncio,
sem música, sem celular, sem conversas. Observe seus pensamentos como se estivesse vendo nuvens passarem no céu. No começo, pode ser desconfortável, mas logo você perceberá que esse espaço é onde a sua mente se fortalece. O silêncio não é um vazio. Ele é um campo fértil onde a sabedoria cresce. E este é o quinto segredo estoico: falar menos, observar mais e agir melhor. Porque quem domina o silêncio domina a si mesmo e, muitas vezes, domina também a situação. Segredo 6. Lembre-se de que você vai morrer. Para muitas pessoas, falar sobre a morte é algo desconfortável. Vivemos como se ela fosse um evento distante, quase irreal, e evitamos pensar nela porque temos medo. Mas, para os estoicos, a lembrança constante da morte não é um fardo, é uma libertação. O conceito de memento mori significa: lembre-se de que você vai morrer. À primeira vista pode soar sombrio ou até depressivo, mas na verdade ele carrega um poder transformador. A consciência de que o tempo é limitado dá valor a cada instante que temos. Marco Aurélio, imperador de Roma, repetia para si mesmo todos os dias que poderia não ver o nascer do sol seguinte, não para viver em desespero, mas para viver de forma mais intensa, mais justa, mais verdadeira. Porque quando você lembra que pode não haver amanhã, você para de adiar as coisas que realmente importam. O memento mori te faz questionar: se hoje fosse o meu último dia, eu estaria feliz com as minhas escolhas? Estou gastando meu tempo com o que é essencial, ou estou desperdiçando em distrações e conflitos inúteis? As pessoas que amo sabem o quanto eu as valorizo? Essa consciência muda tudo. Você deixa de se prender a mágoas pequenas, porque percebe que não vale a pena gastar um dia de vida com ressentimento. Você começa a valorizar mais o tempo com quem importa. Você passa a investir sua energia em projetos, relações e experiências que deixam um legado. Os estoicos não viam a morte como um acidente ou uma injustiça, mas como parte natural da vida, tão natural quanto nascer. Epicteto dizia: não é a morte que devemos temer, mas sim nunca ter começado a viver. Praticar o memento mori não significa viver em pânico, mas sim viver desperto. É acordar com a consciência de que cada amanhecer é um presente e que cada conversa, cada gesto pode ser a última chance de fazê-lo. Se quiser aplicar isso de forma prática, faça o seguinte exercício. Todas as manhãs, ao acordar, diga para si mesmo: hoje posso morrer, então hoje vou viver de verdade. E todas as noites, antes de dormir, pergunte: se este fosse meu último dia, eu teria orgulho do que fiz? Essa simples mudança de perspectiva vai eliminar boa parte das preocupações fúteis e vai te empurrar para uma vida mais intensa e significativa. O sexto segredo estoico é este: não fuja da ideia da morte. Use-a como um lembrete diário para viver com propósito. Porque, no fim, não é o número de anos que conta, mas a profundidade com que você viveu cada um deles. Segredo 7. Sirva a algo maior que você. O último segredo do estoicismo para se tornar mais forte vai muito além do autocontrole e da disciplina. Viver para algo maior que você mesmo. A maioria das pessoas vive de forma centrada, apenas nos próprios desejos, necessidades e problemas. Quando tudo gira em torno de si, qualquer obstáculo parece enorme, qualquer crítica machuca mais, e qualquer perda parece insuportável. Mas quando você se conecta a uma causa, um princípio ou um propósito que vai além do seu interesse pessoal, algo muda profundamente. Os estoicos acreditavam que a vida não é apenas sobre buscar prazer ou evitar dor, mas sobre agir em harmonia com a natureza e contribuir para o bem comum. Marco Aurélio, mesmo sendo o homem mais poderoso do mundo na sua época, escrevia que estava aqui para servir, não para ser servido. Epicteto,
Mesmo tendo sido escravo, encontrou liberdade interior ao viver de acordo com valores que ninguém poderia tirar dele. Viver para algo maior é o que dá sentido até aos momentos mais difíceis. Quando a dor chega, você entende que ela faz parte de um caminho mais amplo. Quando o desânimo bate, você lembra por quem ou pelo que está lutando. Essa conexão com algo maior que o próprio ego é uma fonte inesgotável de força. Esse algo maior pode assumir muitas formas: a sua família, e o desejo de deixá-la em segurança e orgulho. Uma causa que você defende, seja ela social, ambiental, espiritual ou comunitária. Um princípio que você decidiu seguir, mesmo que o mundo inteiro vá na direção contrária. O compromisso com a verdade, a justiça ou a virtude, independentemente do custo. E aqui está um ponto crucial. Quando você vive para algo maior, o medo perde força. O medo da dor, o medo da opinião alheia, até mesmo o medo da morte diminuem, porque a sua vida deixa de ser apenas sobre você e passa a ser sobre a missão que carrega. Sêneca escreveu: "A vida, se bem vivida, é longa o suficiente, e viver bem, para um estoico, é justamente alinhar suas ações com algo que transcende os seus próprios interesses imediatos." Um exercício prático para aplicar isso. Pergunte a si mesmo: se eu tivesse que resumir o propósito da minha vida em uma frase, qual seria? Depois, olhe para as suas ações diárias e veja se elas estão alinhadas com essa frase. Se não estiverem, faça os ajustes necessários. Esse é o 7º segredo estoico: encontrar um propósito maior e viver de acordo com ele, mesmo que custe esforço, renúncia ou sacrifício. Porque quando você está a serviço de algo que ama e acredita, você se torna praticamente imparável. Agora que você conhece os 7 segredos do estoicismo para se tornar mais forte, pare um instante e pense: quantos deles você já vive de verdade? Vamos relembrar. Domine o que você pode controlar, foque no que está ao seu alcance e liberte-se da prisão de tentar mudar o que não depende de você. Aceite a vida como ela é, amor fati, use cada acontecimento, bom ou ruim, como parte do seu crescimento. Pratique a disciplina diária, crie hábitos e rituais que fortaleçam sua mente e seu caráter todos os dias. Aprenda com a dor. Transforme sofrimento em sabedoria e dificuldade em força. O poder do silêncio. Fale menos, observe mais e haja com precisão. Memento mori. Lembre-se da sua finitude para viver com urgência e propósito. Sirva a algo maior que você. Encontre um propósito que vá além do seu ego e viva em função dele. Esses não são apenas conceitos bonitos para pensar uma vez e esquecer. Eles são ferramentas de batalha, armas para você enfrentar o caos do mundo e as tempestades internas. A partir de hoje, cada vez que você estiver diante de um problema, pergunte-se: qual desses segredos eu posso aplicar agora? Você vai perceber que a força não é um dom reservado a poucos, mas uma habilidade treinável, disponível para qualquer um que esteja disposto a praticar. E lembre-se, a vida não vai esperar você estar pronto. Ela vai continuar testando você, seja com pequenas frustrações ou com provações gigantes. A única escolha que você tem é decidir se vai enfrentar esses testes como alguém frágil que quebra diante da pressão, ou como alguém que transforma cada desafio em combustível para se tornar mais forte. O estoicismo não é sobre viver sem sentir. É sobre sentir com profundidade, mas não ser escravo dessas emoções. É sobre se levantar toda vez que cair, não por orgulho, mas porque sabe que ainda tem uma missão a cumprir. E se você chegou até aqui, isso já diz algo importante sobre você. Você está buscando se tornar alguém mais forte, mais consciente e mais preparado para o que vier. Então, não deixe esse conhecimento morrer em teoria. Escolha um desses segredos e aplique hoje. Amanhã, aplique outro. E siga assim
até que eles façam parte de quem você é. Se você quer continuar nessa jornada de fortalecimento mental, disciplina e propósito, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe o seu like. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. E nunca esqueça, o mundo não se curva para quem espera. Ele abre caminho para quem age.